Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Caros irmãos e irmãs todos aqui presentes, aqui reunidos, na vivência tão piedosa, tão santa, do encerramento da festa de São Sebastião, aqui no bairro, na paróquia de São Sebastião, no Alecrim, em Natal. Quero saudar, portanto, a todas as pessoas que em suas casas ou em outros lugares, através das mídias sociais, têm a possibilidade de acompanhar virtualmente este momento tão sagrado, tão pleno de esperança, de amor e de confiança para todos nós. Mais uma vez, saúdo com muita estima meus irmãos no sacerdócio, o Padre Campos, o pároco, o Padre Gilmar, vigário paroquial, o Padre Mota, o Padre Francisco, nossos ministros e acólitos, também as lideranças do povo, as autoridades constituídas aqui presentes. É muito importante a participação em momentos como este. Eu saúdo o vereador Herbert Souza, o deputado Baldo Fernandes, o deputado Hermano Moraes, aqui presentes. Registro a pedido do próprio prefeito Álvaro Dias, justificasse a sua ausência, pois não estava se sentindo bem. Nós estamos vivendo estes momentos bastante preocupantes da pandemia, não só do coronavírus, que de novo tinge de vermelho todo o mapa do Brasil, como também a crise da influenza, a gripe tão forte, tão contagiosa, graças a Deus não tão letal, mas é preciso que todos tenhamos cuidado. Todos aqui certamente estamos de máscaras, precisamos zelar por este bem e assim termos a certeza de que estamos vivendo, fazendo a nossa parte em defesa da própria vida e da vida do seu próximo. Isto é muito importante. A festa de São Sebastião, neste ano de 2022, acontece dentro de um tema bastante divulgado e tão querido, tão caro ao Papa Francisco, o tema da sinodalidade. Todos nós estamos como igreja, sobretudo os fiéis leigos, chamados a caminharmos juntos. Caminhar juntos, sínodo, sinodalidade, caminhar junto, estar próximo, participar daquele mesmo caminho. E assim nós vamos tendo cuidado de zelar pela unidade da igreja, zelar pela unidade da igreja. Eu estava vendo as leituras, como também a própria oração, da oração coleta da missa de São Sebastião, que é preciso que nós procuremos entender bem. Vejamos o contexto socio-histórico e religioso da devoção a São Sebastião na vida da igreja. Eu falava no início, me referia ao final do século III, os anos 280 e tantos e até o ano 300. É o período em que a história registra o testemunho
a vida de São Sebastião, aonde foi o seu túmulo, onde ele foi sepultado, martirizado com flechas, ficou nas periferias de Roma, certamente perdendo sangue. Depois foi concluído o seu martírio, e no seu túmulo hoje se encontra onde ele está sepultado, na catacumba que tem o seu nome, Catacumba de São Sebastião. Padre Campos e todos nós aqui, os padres, certamente, já tivemos lá visitando. São cemitérios ao redor de Roma, onde eram sepultados os corpos dos cristãos que eram martirizados pelo Império Romano pagão. A fé não era católica, e quem não professasse, quem não seguisse culto e até adoração e reverência ao imperador romano, seria perseguido e morto. E nós sabemos, os primeiros séculos da vida cristã na igreja, o testemunho de Jesus Cristo foi muito doloroso, custou o sangue de muitos milhares de cristãos. Por isso, há um santo que passou para a história de modo tão eloquente, quando dizia que o sangue dos mártires se constitui semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E na oração se dizia, se louvava, que é preferível obedecer mais a Deus do que aos homens. E isto foi o que aconteceu com São Sebastião. Ele foi fiel até o fim ao seguimento de Cristo. Quando interrogado, como já também ressaltei, diante do processo dos seus algozes para condená-lo à morte, ele disse que obedeceria. Ele, antes de ser membro do exército romano, ele era filho de Deus e soldado de Cristo. Então era a sua convicção. Nós também precisamos nos sentirmos filhos de Deus, católicos, professando a nossa fé católica e zelando por esta fé e, sobretudo, volto ao tema da sinodalidade, caminharmos juntos. Vejam, como é que nós vamos entender a palavra dita, devemos obedecer, claro, mais a Deus do que aos homens. Isto é muito claro, temos a nossa convicção. Agora, Deus também quer que nós tenhamos vida. O Evangelho diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós estamos diante de um problema muito sério em nosso Brasil e também no mundo, certamente por falta de uma compreensão mais ampla, mais justa, mais correta das próprias relações, relações sociais, políticas, econômicas, mais ainda de saúde pública na humanidade de hoje. E aí chegou-se a um ponto de uma polarização: eu sou de um lado, você é de outro. Chegamos a um absurdo de dizer assim: se eu usar máscara, eu estou contrariando alguém que para mim tem muita importância e não quer que use máscara. Eu fico muito triste. Vejam bem, como é que às vezes uma comunidade religiosa não usa máscara, não toma vacina
porque eu não entendo. A ciência é dom de Deus. Quando nós vamos ver os dons de Deus para a vida da comunidade, Deus não dá todos os dons a uma só pessoa. Todos nós temos dons que Deus nos concedeu. Alguns têm o dom de tocar muito bem um violino, outros têm o dom de escrever com muita facilidade, outros têm o dom da informática, dominar bem tudo aquilo que diz respeito à computação. Então são os diversos dons, e que São Paulo vai dizer: há diversidade de dons, mas se o Espírito é o mesmo. Então os dons são colocados a serviço do bem comum, da vida da comunidade. Eu não posso me valer dos dons que Deus me deu apenas para mim mesmo. E aí nós devemos ter cuidado para compreender a questão da sinodalidade, uma palavrinha que vocês guardem na festa de São Sebastião de 2022, caminhar juntos, estarmos unidos numa mesma direção. Para nós, como igreja, significa seguir o Papa Francisco, é o nosso Papa atual. Ele foi eleito legitimamente pelo Colégio dos Cardeais, é o Papa Francisco, que tanto bem tem feito à humanidade, e muito lucidamente, guiado pelo Espírito Santo, ele está tentando conduzir a igreja e os católicos a uma vivência mais profunda do Evangelho, deixando de lado tudo aquilo que possa ser ostentação, possa ser apenas o que é exterioridade, e se valendo de tudo que, através de gestos muito concretos, ele possa chamar a atenção da humanidade para o testemunho da caridade, do diálogo, do acolhimento. Vejam que o Papa tem realizado viagens não a países tão importantes, países mais desenvolvidos e de mais visibilidade no mundo, mas ele vai para países mais esquecidos, às vezes nações tão pequenas, às vezes que passam por grandes conflitos, até mesmo religiosos, e ele vai ali como um mensageiro da paz, despojado de qualquer vaidade ou pretensão, mas levando uma palavra de esperança. E aí é preciso que nós estejamos muito unidos. Eu não entendo como é que alguém diz: não, aquela pessoa não usa máscara. Aquela família, ou às vezes alguém de uma determinada classe social, faz questão de não usar máscara, porque usando está como que servindo ou seguindo a outras lideranças ou a outras pessoas que não aconselham a usar máscara. Então veja, é um pecado mortal, né? Aí quebra-se a comunhão. Então o bispo usa máscara, o Papa, se necessário, usa máscara onde ele vai. Já vimos por aí em alguma região do mundo algumas solenidades que as autoridades esperavam que quem chegou que estivesse de máscara. Então a máscara é um utensílio, é uma alternativa a serviço da saúde. Quando eu vim para cá, alguém me ligava: olha, o senhor tenha cuidado, use 2 máscaras, porque nós estamos vivendo um tempo difícil.
Vejam que o povo mesmo sabendo que a missa é presencial, mas o povo não tem voltado em massa para esses momentos, porque cada um está se precavendo, zelando pela sua saúde, pela sua vida e a vida do seu próximo. Então nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, por isso precisamos entender bem a partir da palavra. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então é preciso que vejamos no Império Romano a obediência a Deus contra a obediência aos homens. Se tratava ali de um império pagão. Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz, não significava nada. O Filho de Deus, nosso Senhor, foi crucificado entre dois malfeitores, foi ao suplício mais cruel que poderia existir no Império Romano, que era a morte, a condenação à cruz, mas ele deu a vida para nos salvar. É preciso que nós tenhamos muita atenção a isto. Zelemos pela comunhão. Pertencemos a uma mesma igreja, a igreja de nosso Senhor. Eu estou em comunhão com o Papa Francisco. Espero e rezo para que o povo de Deus que me foi confiado esteja em comunhão com o seu pastor. E assim nós vamos juntos construindo esperança, reconstruindo um tempo novo. Também o Papa Francisco nos diz isso: a humanidade, cada um de nós não podemos ser os mesmos depois desta pandemia. O mundo não é mais o mesmo. Temos de tirar muitas lições, ver o que é fundamental, onde está o problema X da questão, para que nós possamos, com confiança e certeza, também fazer a nossa parte. Então eu estou fazendo essa reflexão para que vocês possam entender. Eu fico assim meio preocupado. Não, comunidade tal não usa máscara, não toma vacina. Eu digo, mas por que isto? Não estamos mais no tempo da febre amarela? Tenho a impressão que aconteceu em anos, em séculos passados, que a polícia, por exemplo, no Rio de Janeiro, ia levar as pessoas à força para se vacinar. Então era um tempo ainda muito obscuro. Nós estamos vivendo um tempo muito aberto, século 21. Nunca a humanidade dispôs de tantos meios técnicos, tantos avanços científicos, tantas facilidades para a vida das pessoas do que atualmente. E, no entanto, constatamos com tristeza que aumenta sensivelmente, vivemos um processo de desagregação, de cada vez mais desigualdades profundas, situações dolorosas, processos que vínhamos desenvolvendo, lutando por saneamento básico para todos, lutando por água de qualidade para todos e os benefícios que a humanidade tem direito, e de repente tudo vai por água abaixo. Parece que tem que começar do zero de novo. Mas isso eu estou dizendo para que entendam a oração de São Sebastião. Com a sua convicção de fé, convertido ao cristianismo, ele preferiu obedecer mais a Deus do que ao imperador romano pagão, que não respeitava nem acreditava na sua religião, na sua fé. Naquele tempo não havia liberdade religiosa. Os cultos eram determinados. Quem não seguisse seria perseguido. Por isso que o cemitério dos
primeiros cristãos na igreja primitiva em Roma eram, que ainda estão lá, as catacumbas, aonde os corpos dos cristãos martirizados eram sepultados na periferia de Roma, em lugares escondidos, para que as autoridades da época não soubessem, não perseguissem. Vejam como a nossa fé tem base e cresceu com o testemunho dos apóstolos. Quase todos os apóstolos foram martirizados, seguiram a nosso Senhor, não relegaram a sua fé. São Sebastião morreu, foi martirizado, porque optou em seguir a sua fé cristã, seguir a nosso Senhor, seguir a Deus, do que relegar a fé para obedecer aos homens. E ele disse: antes de eu ser oficial do exército romano, o exército do imperador, eu sou filho de Deus e sou um soldado de Cristo. Nós também devemos, com todo cuidado, contribuirmos para o bem comum. Eu não estou aqui pregando levantes, não estou aqui pregando desobediência social, mas eu estou esclarecendo a palavra de Deus, a vivência da fé, dentro de um contexto atual bastante doloroso que enfrentamos. E os óbitos que ainda estão acontecendo, ou o grande número de pessoas que vão sendo contagiadas pela Covid-19, dizem as estatísticas que são pessoas que não foram vacinadas. Então é importante a vacina por amor a si e ao próximo. Deus nos favoreça, tenhamos esperanças. 2022, rezemos, confiemos. A economia, com a graça de Deus, ela vai se refazendo. As pessoas estão se movimentando. O turismo está se desenvolvendo. Por falar nisto, desculpe me alongar um pouquinho. Ontem eu estive numa solenidade muito importante, lá no Monumento dos Mártires, em Uruaçu, junto às autoridades do governo federal, ministro do Desenvolvimento Regional, deputados federais, que com muito cuidado proporcionaram verbas para uma nova ponte no rio Jundiaí, afluente do rio Potengi, que vai diminuir sensivelmente o acesso ao aeroporto de São Gonçalo e também ao Monumento dos Mártires de Uruaçu. Em poucos minutos, 15 minutos no máximo, esta ponte ali no rio Jundiaí vai passar a estrada por trás do Monumento dos Mártires. A solenidade foi lá, eu estive presente, o padre Murilo, que é o capelão dos mártires lá em Uruaçu, muitas pessoas de igreja e autoridades, uma conquista importante para o Estado, para nós também, para a própria igreja. Eu estive ontem participando deste evento, de modo que as pessoas não precisaram mais de ir ao aeroporto, deixar o carro antes do pedágio e aí só entrar lá depois que o avião chega, para pagar menos, porque é muito caro realmente. Então, com esta ponte, a distância é mínima, não chega a 10 minutos você sair de Natal para lá pelo quilômetro 6 e atravessar para São Gonçalo do Amarante, para o aeroporto, como também para o Monumento dos Mártires. Deus nos ajude. Eu estou falando isto, é a vida da igreja.
O último dia 16 estive em São Paulo do Potengi, num momento bonito como este, celebrando a memória de 22 anos de falecimento do Monsenhor Expedito, o homem que lutou tanto combatendo as secas, lutou tanto pela água, pela adutora que tem o seu nome, e assim ali estava também lançando um livro. Quando estudei já com mais de 60 anos, voltei aos bancos escolares na Universidade Católica de Pernambuco, fizemos uma tese de mestrado sobre o Monsenhor Expedito, o arauto da dignidade humana no sertão potiguar. Muito interessante, um grupo de amigos proporcionaram a publicação deste trabalho. Padre Campos também tem uma participação que eu agradeço muito, significativa, e assim nós estamos vivendo esses tempos de igreja com muita esperança, com muito amor, unidos em comunhão ao Papa Francisco, em Natal com o seu pastor. Me sinto muito unido aos meus predecessores, meus irmãos arcebispos eméritos Dom Heitor e Dom Matias, e tantos padres que, completando 75 anos de idade, também se afastam do ministério. Eu estou a caminho disto. Quando o Papa, lá depois de março, vamos ficar na expectativa. Eu não estou dizendo que vou sair amanhã, mas também, como todos os outros bispos, completando 75 anos, com muita alegria, esperança, tranquilidade e serenidade, apresentamos ao Santo Padre. Santo Padre, cumpri a minha missão, me sinto muito feliz, como São Paulo, combati o bom combate e guardei a fé. Resta-me esperar a coroa que me está reservada. Então isso é com muita comunhão, muita estima, meus irmãos e irmãs. Um abraço a todos, muita esperança. Zelemos pela saúde, a vacina, a máscara. Tenhamos cuidado que a vida é o maior dom de Deus. Quem é Padre Campos que diz isto, me veio agora a memória? A glória, Santo Irineu, Santo Padre da Igreja, a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. Então eu não entendo como é que alguém católico esclarecido diz: não quero tomar vacina, não tomo e nem usa máscara. A glória de Deus é o homem vivo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.